Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Boa noite, amado visitante, que nos dá a honra da sua presença. Forte abraço do internauta que conosco interage. É uma alegria tê-los a todos nesse momento, linkados nesse maravilhoso culto que já teve início e já está sendo transbordante de glória, de alegrias e de louvores ao nosso Deus. Amados, nessa noite a temática está posta, e é esta: andando sobre as pegadas do Altíssimo. Andando sobre as pegadas do Altíssimo. Tremendo, e eu quero introduzir para a igreja uma leitura para que possamos iniciar. Que se encontra em Isaías, por favor, 55, e nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Vamos ler para a amada igreja, do versículo meia dúzia ao versículo 9. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. E nós lemos para a amada igreja do Senhor, a partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Te bendizemos, eterno Deus, glorificado, exaltado seja o eterno Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai, por esse momento de comunhão que já se iniciou aqui, a partir do momento da congregação, a partir do momento que desenvolvemos 5 minutos de oração, em que tivemos essa linda e gloriosa ministração, esses lindos e gloriosos louvores. Agora também, Pai, pedimos a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, para que tenhamos a mesma desenvoltura, a mesma visão, mesmo apego à tua palavra, e agora que possamos nos alegrar juntos e vislumbrar que só o Senhor é Deus, e a Ele delegamos toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, internauta, visitante, veja bem que aqui o profeta Isaías traz à baila, traz à tona uma invocação de busca ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Repare que a visão é a de busca ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Nós estamos vivendo uma geração, um momento em que urge, não é? A palavra urge aponta para urgência, em que urge que tenhamos a total percepção do momento, da gravidade que se está vivendo. E nessa noite, o profeta Isaías, como há mais de 670 anos antes de Cristo, nos adverte de que devemos nos converter ao Senhor, de que devemos entender que os pensamentos dele são mais elevados que os nossos pensamentos, e assim como os céus são mais altos do que a terra, são também os seus caminhos e pensamentos mais altos e elevados do que os nossos caminhos e pensamentos. Quando nós estabelecemos essa palavra, eu estava meditando e coube
e caberia e coube andando sobre as pegadas do Altíssimo. Bem literal. Quem anda tentando demarcar um caminho, tentando seguir o que já está delimitado por ele, anda sobre. Mas também veio ao meu coração, quando eu li esse texto, que nós também andamos sob, debaixo da submissão, do respeito a ele. Ele deu caminhos para que nele andássemos. Ele deu caminhos para que nele pudéssemos nos pautar. Ele nos dá uma palavra cujos pensamentos dele aqui estão, pensamentos, e ele sabe que nós devemos caminhar por sobre eles, para que tenhamos na terra visão, discernimento, alegria, gozo e, consequentemente, certeza de salvação. Então, nosso Deus é maravilhoso por isso, porque ele diz, olha, reparem os céus, olhem para os espaços siderais e percebam que eles são mais elevados do que vossos caminhos e pensamentos. Assim são os meus caminhos e pensamentos mais elevados que os de vocês. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel daquele homem que quer buscar a Deus? Ele deve entender que Deus é soberano, é superior, é maior, é glorioso, porém é humilde a tal ponto que se fez carne. É humilde a tal ponto que se humanizou como Emanuel, Deus conosco, subsistindo em forma de homem, diminuiu-se e se esvaiu da sua própria glória para apresentar-se como nosso Salvador. Então é claro, é óbvio que nós temos já um caminho totalmente marcado pelo Senhor. Seus pensamentos, os seus caminhos são tão elevados, mas ao mesmo tempo aquele que se humilha, aquele que o busca, tem a capacidade de submeter-se a essa elevada, gloriosa e majestosa divindade, ao ponto de, além de andar por sobre tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele pensa na sua palavra, ele nos disse outro dia, agora com base em sua palavra, que a palavra não está longe de nós. Não está nos céus para que digamos quem por nós ali irá, ou não está no mar para que digamos como é que vamos fazer para pegá-la. A palavra está perto de você, no seu coração, na sua mente, para que você obedeça, Afrânio, para que nós obedeçamos, igreja, e para que nós possamos andar por sobre eles. E isso também é sob, debaixo deles, debaixo de sujeição, de obediência, de reverência. Por exemplo, num campo minado, quando em épocas de guerras, de confrontos terrestres, quando se quer atravessar um campo minado, você obviamente vai perceber que há minas, que há lugares em que, pelo relevo, pelo movimento de se ter mexido na terra, há minas, e você então, o soldado guerreiro, vai evitar pisar nas minas, para que ele não exploda com a explosão delas. Então, quando o Senhor diz buscar enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto, ele está dizendo que urge, é urgente a nossa busca. Nós não podemos perder nada, segundos espiritualmente falando, tempo, porque ele está próximo, ele está perto, ele está ao alcance de todos nós. E por isso que ele fala, deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Então, nessa noite, nós estamos diante dessa mensagem linda, andando sobre as pegadas do Altíssimo. Por que ele é Altíssimo? Exatamente, o olhar de vocês diz tudo. Por que ele é Altíssimo? Porque ele é elevado, porque ele é sobremaneira glorioso. E ele, apesar disso tudo, pede que nós nos submetamos a ele, para que possamos andar nos seus caminhos, pisar nas suas pegadas. Nessa noite, dando esse enfoque, eu quero ler também, queridos, Salmos 9, pequeno, somente os versículos de 1 a 4. Salmos 9, versículos de 1 a 4. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti,
ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois, olha que coisa linda, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Igreja, quando nós andamos nos caminhos, nas pegadas da palavra, dos pensamentos expressados aqui, e no que ele nos orientou, os inimigos, os adversários, somem-se, evaporam-se da nossa presença? Não, da presença dele em nós. É isso que é lindo, eu vou repetir: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei louvor todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Da tua presença em nossas vidas, se vivificarmos, se estivermos nas pegadas do Senhor, nos caminhos e pensamentos que Ele nos predeterminou, que Ele nos pré-colocou, o inimigo sairá, cairá da presença dele nas nossas vidas. E por isso que é bom cantarmos louvores a ele. Eu estava realmente meditando, pensando e vendo na hora aqui dos louvores maravilhosos como ele é glorioso, como ele é tremendo, como ele é magnânimo, forte, poderoso. E eu estava antes do banho pensando, e louvores vieram vários, e eu lembrei também da mensagem da cruz. E quando eu estou pronto, estou descendo as escadas lá da sala, eu ouço, que eu fui para o gabinete, eu ouço aqui no ensaio, sim, eu amo a mensagem da cruz. Aí eu disse, poxa, a presbítera, a ministra amada já foi tocada, e a gente já começou, chegando aqui, outros louvores primeiros, gloriosos também, que nos faz sempre pensar, cantar-te-ei, louvar-te-ei, cantarei louvores de todo o meu coração, porque ele é altíssimo, igreja, ele é elevado, e é por isso que estamos nele, continuaremos nele, e estaremos com ele. Ele faz uma exclamação, e ele coloca em alguns momentos, quando nós estamos vendo que devamos e devemos andar nos seus caminhos, há algo glorioso. Nos Salmos 81, de 13 a 14, olha o que ele se referiu e fez a Israel como referência. Salmos 81, de 13 a 14. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Igreja, se tu ouvires a voz do Senhor, ele de pronto abaterá os teus inimigos e derrubará os teus adversários, porque eles cairão na presença do Senhor, na minha, nas tuas, nas nossas vidas, se nele andarmos. Aplaudamos esse Deus glorioso. Bom e maravilhoso também é aplaudi-lo, é cantar louvores a ele. E a coisa mais linda é que quando andamos em seus caminhos, quando andamos nos seus pensamentos, que são mais elevados do que os nossos pensamentos carnais, quando caminhamos nos caminhos dele, que são mais elevados do que os nossos, nós nos deparamos com uma palavra gloriosa, que nos sinaliza lá atrás, há muito tempo atrás, tudo que hoje vivemos, tudo que hoje presenciamos. Essa é uma antevisão, esta é uma previsão e foi uma previsão de tudo que ele faria por nós. Então eu pego por etapas para que você entenda. Nesse momento, Daniel tinha revelado o sonho profético de Nabucodonosor. Nenhum caldeu, nenhum mago, nenhum encantador tinha conseguido, e ele queria contar do sonho
e posteriormente a sua interpretação. Conte-nos um sonho. Não, não, não. Se eu contar, vocês vão inventar. Eu quero que contem primeiro o sonho, para que depois interpretem. Mas eu quero me ater aqui a Daniel, para que você entenda como é maravilhoso seguir os pensamentos dele, que são mais elevados que os nossos. E como é maravilhoso, lá em Daniel, que foi escrito, queridos, mais de 760 anos antes de Cristo. Olha o que diz Daniel, eu leio 2:35, quando ele estava reunindo e fazendo com que Nabucodonosor ficasse perplexo. 12 de Daniel 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como, olha que coisa linda, como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então ele falara, e é claro que o internauta que nos assiste, o visitante que está conosco, talvez não tenha o dimensionamento histórico do que foi dito lá atrás. O Nabucodonosor sonhara de que uma imensa estátua estava na presença dele, e ele, antes de dormir, pediu a Deus que a ele revelasse como seria após sua existência, como seria após a sua vida terrestre. E ele sonhou com uma estátua gigantesca, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés mistura de barro e ferro. Toda essa composição da estátua do sonho profético foi revelado por Daniel. Daniel a ele revelou a Nabucodonosor, que ficou perplexo. Aí nós, pela história, começamos a entender, e lá Daniel já disse a ele que a cabeça de ouro, a grande cabeça de ouro, era o reino de Nabucodonosor, era o Império Babilônico. E depois, acompanhando a história, nós sabemos que depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, muito bem colocado ontem pelo nosso ministro Lucas André. O Império Medo, da Média, rei Dario, o Império Persa do Ciro. Então, esse Império Medo-Persa reinou. Depois do Império Medo-Persa, desse império bilateral, global, veio o Império de Alexandre, o grande Alexandre Magno, que era o ventre de bronze. E depois as pernas de ferro, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, vocês já sabem. Os pés, que foi o momento em que a bipolaridade de Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dividiram o mundo pelo ferro do comunismo, do ditatorialismo, da questão totalmente comum no globalista, e o barro, a democracia, que é um governo fraco, que é algo de povo que é levado a ritmo de narrativa. Mas olha o que me interessa e que nos interessa. Ele fala de toda a composição, e no capítulo 2 que eu li, verso 35, ele diz algo glorioso. Então foi juntamente esmiuçado o ferro. Império Babilônico não, Império Romano. O barro, democracia lá embaixo. O bronze, alexandrino. A prata, Medo-Persa. O ouro, Império Babilônico. Os quais se fizeram como a palha nas eiras do estio. E o vento os levou a acabar esses reinos globais, igreja. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. A pedra angular, que será cortada sem auxílio de mãos, sem político partidária, sem forças militares. Essa pedra, que é a pedra angular, vai se arremessar, vai se lançar
sobre os pés da estátua, que é o sistema mundano, e a pancada, desculpe a expressão, e a porrada será tão impactante que vai se esmiuçar ouro, prata, bronze, ferro, barro, acaba tudo, mas a pedra angular, o Senhor Jesus, que derrubará esse império, crescerá, e ele será adorado, glorificado e exaltado por todas as nações. Aplaudamos esse Deus. E ele continua. E nós vamos passeando sobre essa reflexão linda. Em Daniel 2,44 diz assim: mas nos dias destes reis, desses impérios que eu falei, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará, levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A pedra angular, que vai abater-se contra os pés da estátua, que vai diluí-la, vai pulverizá-la, vai destruí-la, não passará a outro povo, e ele será ele mesmo para todo sempre o reino que jamais será destruído. Bênção do Senhor. Em Daniel ainda, eu dou prosseguimento, em Daniel ainda 7. Daniel 7, é muita coisa para falar numa noite. Daniel 7, de 26 a 27. Escute bem. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim, o reino e o domínio e a majestade dos reinos, olha, dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tem povo de Deus aqui? Quando o Senhor voltar visivelmente, acabar com tudo isso, reinar no milênio, todas essas nações, todos esses povos, todas essas riquezas serão dos santos do Altíssimo, serão do povo de Deus. Daí Paulo ter dito lá: tudo é vosso, tudo é nosso. E Paulo disse: tudo é vosso. E a última passagem aqui dessa reflexão, que eu li no último culto, que está em Daniel 8, 25. Olha o momento especificamente atual. Vou fazendo pausas para ficar mais inteligível. 8:25 de Daniel. Esse aqui é o anticristo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Queridos, vivemos uma fase tão terrível que o engano está prosperando. O que é prosperar? Crescer. Então, as falsas narrativas são tão intensas, são tão escabrosas, que o engano está prosperando nos Estados Unidos, em parte da Europa, no Brasil, no mundo. Esse engano está sendo propositadamente próspero. Então, olha lá, por sua astúcia, ele já está trabalhando, né? Nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Mas alto lá, aqui não tem nenhum despreocupado. Aí, com certeza, internauta, você que nos assiste, não está vivendo despreocupadamente com as coisas de Deus, não está vivendo alheio à palavra, porque ela é o nosso lenitivo, ela é a nossa bússola, ela é o nosso norte, ela é o indicativo, o indicador de que estamos andando sobre as pegadas dele. Por isso, amém, glória a Deus. Ele vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente. Destruir aqui é destronar, é tirar essas pessoas da presença de Deus e fazê-las, infelizmente, padecer eternamente sem Deus. Então, olha lá, aos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe
príncipe dos príncipes, oh glória, o príncipe que reina sobre principados, potestades, soberanias, tronos, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele será quebrado pela pedra angular, pela pedra que os construtores rejeitaram. Ele será quebrado, abatido, e ouro, prata, todos os elementos que compõem esse sistema serão pulverizados, destruídos, e nós que temos a convicção de vida eterna, convicção de vida após morte, que temos convicção de tudo quanto o Senhor nos prometeu e que andamos por sobre as suas pegadas, não temeremos, porque a nossa vida, a nossa alma, a nossa força está nele. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, entendimento, com todo o teu coração. Sabes por quê? Para que não vivas afrânio, para que não vivamos, igreja, despreocupadamente. Há pessoas, irmãos, que pensam que nada disso existe, que ela está aqui por um acidente, soltaram um vento, um garro nobre, e a pessoa apareceu, irmão. Que é isso? Nós somos feitura de Deus. Fomos, diz a Bíblia, de forma assombrosamente maravilhosa, tecidos no ventre de nossa mãe. E Ele, o Senhor, nos conhecia antes sequer um dia houvesse sobre nós. Aplaudamos esse Deus. Glórias ao Senhor. Rota conclusiva, rota de conclusão, amados do Senhor. E eu passo a ler, e nós vamos entender algo glorioso. Abacuque 3,19, recentemente foi lido aqui. Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quem que aqui está andando altaneiramente? Isso não é soberba, não é orgulho. Andar altaneiramente, andar segundo os seus propósitos, segundo os seus pensamentos e caminhos que são mais elevados que os nossos. Quem aqui está no Altíssimo? Quantos aqui estão andando altaneiramente em tempo de anticristo? Em tempo que ele está para revelar-se, amados. A qualquer momento ele vai ser revelado. Altaneiramente, a igreja, irmãos, ela anda altaneiramente. É uma derivação do Altíssimo. Os pensamentos dele são elevados, os caminhos dele são elevados, e por isso andamos altaneiramente. O Salmo 91 é um tratado disso. É de como andar, de como estar, de como se apoiar e as consequências. Mas eu peguei só os versículos finais. Salmos 91, de 14 ao 16. Salmos 91. Quem aqui anda altaneiramente? Quem aqui está nos caminhos do Senhor? Salmos 91, de 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ô glória! Qual é o segredo? Porque a mim se apegou com amor. Porque em mim se apegou com amor. Porque nas minhas pegadas apegaram-se. Igreja, membros da igreja, apegue-se ao Senhor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei de tudo que tu possas imaginar. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia teremos sim. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus vivo, como tu és glorioso, como tu és potente, chefe sobre todos. Deus vivo, nesta noite, anima o teu povo, injeta ânimo no teu povo, para que ele ande altaneiramente, em vitória,
vitória. E por isso, Senhor, te glorificamos, te exaltamos. E antes que o ministério lindo suba, te aplaudiremos. Amém.